Faz hoje 30 anos que Jorge Nuno Pinto da Costa foi eleito presidente do Futebol Clube do Porto. A 17 de abril de 1982, sob o lema Devolver o clube aos sócios, a Lista B venceu as eleições que viriam a mudar o rumo do clube, até então secundarizado no panorama do desporto português e do próprio país. Todos conhecem a história do Futebol Clube do Porto nos últimos 30 anos. Nem todos saberão que até o dia 17 de abril de 82, Pinto da Costa já tinha 20 anos de ligação como dirigente ao clube, onde entrou pela primeira vez com 24 anos de idade. São as histórias dessa história que hoje conheceremos melhor pela voz do presidente do Futebol Clube do Porto. Presidente, bem-vindo ao Porto Canal e vou tratá-lo durante esta nossa conversa por presidente, simplesmente porque é assim que todos os portistas o conhecem e reconhecem. Proponho-lhe recuar então até 1962, o ano em que entrou no Futebol Clube do Porto a convite de um Sr. Vieira. É verdade. Qual foi a influência que teve este Sr. Vieira na sua carreira de dirigente? O Sr. Vieira era, nessa altura, o chefe da secção de hóquei em patins e eu ia sempre ver, os jogos eram na Constituição, ia ver sempre todos os jogos à Constituição, desde o hóquei, handball, basquete, o handball de 11, sempre me habituei a ver todas as modalidades. E a Sr. Vieira, que era um senhor que tinha uma fotografia, não sei se existe ainda, na Rua Santa Catarina, era o chefe de secção e habituou-se a ver-me em todos os jogos. E um dia convidou-me se eu queria ajudá-lo, porque ele tinha muito trabalho de secretaria, e convidou-me para fazer parte da secção. E, no princípio, eu não queria, porque era assumir uma responsabilidade, mas depois ele convenceu-me, dizendo-me: então, você está sempre aqui, qual é o problema de estar aqui só como assistente ou como ajudando-me a mim? E eu realmente aceitei, e foi a minha entrada como dirigente, foi como seccionista de hóquei em patins. Mais tarde vinha a ser chefe da própria secção e até diretor das atividades amadoras, com a secção de hóquei em patins a meu cargo. Foi realmente há 50 anos e recordo com muita saudade esses tempos, porque era gente que lutava, como hoje acontece com os seccionistas, anonimamente, mas que eram o pilar, a base do próprio clube. Já vamos conhecer algumas dessas histórias que viveu no hóquei, que na altura lutava para não descer de divisão e não como hoje, que é decacampeão. Mas ainda antes deste ano, 1962, a ligação do presidente como adepto ao clube foi crescendo e aos 16 anos, digamos que foi entrei para sócio. A sua grande prenda, digamos assim, da juventude. Foi uma prenda de anos, foi a minha entrada para sócio. Em minha casa não se falava muito de futebol, porque havia o conceito, a ideia de que por causa do futebol não se estudava, não estudávamos, eu só pensava no futebol, e então era quase que tabu falar em futebol. E foi a minha avó que me fez a surpresa quando fiz 16 anos, através dos conhecimentos que tinha com o presidente do Futebol Clube do Porto, através de um Sr. Moreira de Sousa, que era amigo da família, que me fez a surpresa aos 16 anos de me dar o cartão de sócio como prenda, e a partir daí nunca, mais como é óbvio, deixei, embora houvesse um período em que as pessoas que se identificavam com as minhas ideias tenha havido uma grande debandada do clube, que foi no ano do Stric, e eu que era pró-Stric, como se dizia, mas era contrário a que, por ir embora um treinador que nós gostávamos e que foi muito importante para o clube, deixarmos agora de ser sócios do clube, porque estaria sempre acima de tudo. E felizmente que estava certo, e hoje posso dizer que sou sócio há mais de 50 anos, há quase 60 anos, o que me dá uma grande honra. Ainda antes de continuarmos para a carreira de dirigente, iniciada aos 24 anos, apenas um ou outro episódio ainda, recuando mais no tempo, indo atrás dos 16 anos. A primeira experiência do presidente a ver um jogo do Porto
foi quase uma experiência de olhos vendados, acabou por não ver o jogo. Foi, não tinha, queria ir ao futebol e fui com o meu irmão mais velho, o professor Pinto da Costa, que muitas vezes aparece na televisão, e fui ver um Porto Braga à Constituição. E ele dizia-me, olha que tu não vais ver nada, porque depois Guilo enche, mas eu teimei e fui. Fomos muito cedo, fomos para o Peão. Unicamente o Peão foi enchendo, 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 e eu fiquei nas costas do meu irmão, que era mais alto que eu, na altura eu tinha uns 8 anos, e quando aquilo encheu eu não vi nada, não vi nenhum jogador, não vi a equipa, se limitava-me a ver a bola bater na rede quando era chutada para o ar, ou nos cantos ver a bola e vibrar com os golos, porque ia constatando o que entrava. Agora foi uma má experiência de um jogo, porque não vi rigorosamente nada. Mais tarde viu o Porto ser campeão em Torres Vedras e numa viagem épica, porque iam muitos num só carro. A primeira vez que eu vi o Porto ser campeão foi em 1956, no ano do Strick, num último jogo com a Académica que tivemos que ganhar, e ganhamos 3-0 a 20 minutos do fim, num penalti do saudoso Hernani. Essa foi a primeira vez que eu vi o Porto ganhar. Depois, em 58, em Torres Vedras, fomos ver o jogo, parece impossível, mas íamos 10 pessoas no mesmo carro. Era um Chrysler grande, daqueles que tinham cadeiras a meio, íamos 10, e a viagem não correu bem porque, por experiência, éramos todos jovens, e o condutor também era jovem, e a viagem não correu muito bem, porque nos despistamos, e depois foi cada um de boleia para Torres Vedras, cada um no seu carro. Curiosamente encontramos-nos todos no final do jogo dentro do campo, mas tínhamos ido realmente de boleia porque o carro ficou impossibilitado de andar, e foi uma jornada fantástica, do célebre caso Calabote, em que estivemos 10 ou 12 minutos depois de ter acabado o jogo à espera que acabasse o jogo da Luz, que realmente nunca mais acabava, com penaltis, com frangos, com uma coisa que a história de futebol nunca esquecerá, embora haja sempre a preocupação de a não lembrar da parte de alguns. Esse episódio criou em si, Presidente, e depois passando para a altura em que foi dirigente, criou em si uma certa revolta e uma vontade de tentar mudar o regime instituído, digamos assim, no desporto e até no país. Sim, era uma coisa. Eu acho que esse jogo, essa jornada, foi o expoente máximo da obrigação, quase que por decreto, de que o Benfica tinha que ganhar. Porque foi um escândalo, Eu recordo-me que um dia um senhor que até foi árbitro, que jogou esse jogo, o Benfica ganhou 7-1, e ele me dizer, olha, o Porto, eu já dei um campeonato ao Porto, porque marquei um golo na Luz, porque esse senhor, eu creio que ele se chamava, e chama, que penso que é vivo, o Pedro Quaresma, esse jogou com toda a seriedade, tentou fazer o seu melhor e marcou um golo. Esse golo que veio a garantir ao Futebol Clube do Porto, esse e os que o Futebol Clube do Porto marcou em Torres Vedras, veio a garantir o título ao Futebol Clube do Porto. Mas o escândalo foi tanto que no banco do Torriense estava sentado um senhor chamado Valdivieso, que era o treinador adjunto do Benfica, e não tiveram pejo em o pôr a orientar o Torriense, sendo ele, na altura, não é tivesse sido, sendo ele, na altura, o treinador adjunto do Benfica. Mas tudo isso era branqueado com o patrocínio de quem nós sabemos, e era tudo considerado normal. Vamos já às histórias de futebol e regressamos então ao Hóquei Patins. Presidente, na altura, tal como há pouco referiu, o Hóquei Patins lutava para não descer de divisão. De resto, acabou por ser apenas, já com o Presidente eleito, a ganhar o primeiro título. Nesta altura, faltava tudo ao hóquei, às vezes até luvas.
Não, faltava tudo, no clube faltava tudo. Eu lembro-me que eram tempos dificílimos. O Futebol do Porto estava numa dificuldade enorme, não havia dinheiro para nada. Quando assumiu a presidência de uma comissão administrativa, o Sr. Nascimento Cordeiro, que era um senhor que diziam, nunca lhe contei o dinheiro, mas diziam que tinha muito e devia ter algum, porque realmente ele é que financiava o clube, mas nada se comprava sem o visto dele, umas simples luvas para o hóquei. E recordo-me que uma ocasião o chefe da secção me ter dito, o presidente gosta muito de si porque eu ia ver os treinos, ia ver sempre que podia, ia ver os treinos e conhecia-o até das viagens que eu ia com o Porto para todo o lado e conversava, e ele gostava de conversar comigo. E então vieram-me, e nos conselhos desportivos ele simpatizava comigo, então incumbiram-me a mim de ir mostrar as dificuldades que a secção tinha, as luvas, o mau estado em que as luvas estavam, porque era preciso pôr adesivos para as luvas. E eu levei-lhe, então pedi para falar com ele, fui à antiga sede, que hoje é do Futebol do Porto, ali na praça do município, em frente à Câmara Municipal, e levei umas luvas rotas, ainda antes de lhes ir mostrar, ainda as rompi mais, para ainda ficarem bem. E eu cheguei ao pé dele e disse ao Presidente, olha o estado destas luvas. E ele disse, mas isto não dá para pôr uns adesivos, porque se puser os adesivos já protege os dedos. Eu disse ao Presidente, isso é impossível. E então ele autorizou que fossem comprados 5 pares de luvas, e depois o que saía tinha que dar as luvas ao que entrava, porque senão as luvas eram horríveis. Foram tempos terrivelmente difíceis para as secções, mas felizmente com a vontade de todos os seccionistas foram-se resolvendo os assuntos e o Futebol do Porto de facto passou esses tempos, mas hoje no hóquei em patins é uma potência que nos orgulha muito, com 10 campeonatos seguidos. Presidente, mais tarde o hóquei patins, a secção, esteve mesmo para fechar. O Presidente foi chamado, na altura havia a perspectiva de ter que fechar a secção, mas o Presidente acabou por conseguir convencer já então Afonso Pinto Magalhães ainda a reforçar a equipa. Pois, foi uma história interessante, porque o hóquei, aquilo era campeonato regional que depois é que dava acesso, e nós tivemos em perigo de descer divisão, só não descemos porque no último jogo fomos, creio que, empatar, ganhar ou empatar a Valongo, que era suficiente. E realmente o Presidente Afonso Pinto Magalhães não gostava de ver o Porto naquela situação e achava que não era importante, tinha uns conceitos sobre as modalidades que não justificariam, nesse caso no hóquei em patins, que não tínhamos pavilhão, não tínhamos nada, que se mantivesse, e achava que era um bocado desprestigiante para o clube estar agora a competir com o Valongo, e era na altura o Paço Rei e os Carvalhos, e estar a lutar para não descer. E então um vice-presidente, que era das modalidades amadoras, que era um grande portista e um grande homem, que era o Dr. Miguel Pereira, pediu para eu fazer um projeto para o hóquei para convencer o Presidente a manter o hóquei e a apostar. E o Presidente acedeu e deu 8 dias para apresentar o projeto. E quando eu lhe fui apresentar o projeto, pedi-lhe 3 jogadores que já tinha garantido que viriam para o Futebol do Porto, que era o Castro, que era guarda-redes do Marítimo, era o Zé Fernandes, que tinha sido campeão europeu de júniores, que jogava na CUF, e era o Ricardo, infelizmente já falecido, que era um avançado também do Marítimo. Tinham vindo todos de longe.
que todos de longe. E quando eu apresentei esse projeto, o presidente disse, não, mas os jogadores não podem ganhar dinheiro, como é que vem agora da Madeira? E eu disse, é com empregos. Ele disse, mas e arranjar empregos? Eu disse, ele já tem emprego, já tem... Eu resolvo o problema de empregos. E ele disse, você resolve o problema de empregos? Eu disse, resolvo. E disse-lhe, olha, o Castro vai trabalhar para a Telvi, que era uma empresa dele, que você precisa de um funcionário para este lugar e ele tem aptidões para isso. E o Zé Fernandes e o Ricardo vêm trabalhar para o seu banco, que era o BPM, vêm trabalhar para o BPM porque têm condições para este serviço e para aquele. E ele disse, mas como é que você sabe? E eu disse, Presidente, confirme se não precisa de funcionários e se estes não servem. E ele ligou para eu disse, mas você tem aqui espionagem. Eu disse, Presidente, resolve um problema ao Porto e assim que o senhor precisa de gente e esta gente é boa. E ele ligou para um senhor que era um Sr. Silvério Marques, que era o chefe do pessoal, que era uma pessoa que toda a gente tinha bastante medo de falar, mas com quem eu tinha ido falar abertamente e me recebeu muito bem, e perguntou-lhe se era verdade que precisava de um funcionário para aqueles dois serviços. Um era para as assinaturas e outro já não me recordo o que era, e ele disse que sim. E você tem e tenho, e esses rapazes já os vi e servem. E depois ligou para um Sr. Lopes Rodrigues, que era o gerente da Telvi, e perguntou-lhe, você precisa de um funcionário para ele? Precisa, e já tem candidatos, já tenho um aprovado, que é o fulano. E ele, pronto, riu-se, achou graça e disse, pá, você sabe mais daqui das necessidades da empresa do que eu. Pronto, e concordou. E esses jogadores que vieram, com os que estavam, nesse ano fomos logo campeões metropolitanos. Na altura, como havia as colónias, não era considerado campeão nacional, era apenas campeão metropolitano. Mas aqui no Portugal continental vencemos logo o campeonato, que depois perdemos numa finalíssima em Luanda, a primeira possibilidade de sermos campeões. Mas foi assim que realmente se deu a grande viragem, deve-se ao Presidente Pinto Magalhães, que aceitou realmente resolver o problema desses três jogadores. Até 69, a altura em que o Presidente acabou por se tornar diretor das modalidades amadoras, esteve sempre ligado ao hóquei, mas não só. Embora os bombeiros costumem vestir de vermelho, o Presidente era conhecido como bombeiro voluntário dentro do clube. Isso era no tempo em que eu andava de secção. Em secção, esse Dr. Miguel Pereira chamava-me bombeiro voluntário, porque dizia quando tinha uma secção a arder, o bombeiro voluntário ia para lá. E um dia ele telefonou-me à hora do almoço e disse, bombeiro voluntário. Eu disse, pronto, doutor, já bem canelada, de certeza. Preciso de si para 3 meses, preciso de si para 3 meses, para uma secção. E eu disse, doutor, já tenho hóquei em patins, já tenho hóquei em campo, ainda colaborava com o atletismo. E disse, outra, mas qual é? Não digo, só digo depois... Só digo depois de você me dizer que sim. Mas qual é o mistério? Se é por 3 meses, diga, estávamos naquilo, diga, não diga, digo depois, aceita, primeiro aceita. E eu disse, pronto, doutor, mas é 3 meses? É 3 meses. Se você não aceitar, hoje o Presidente acaba com a secção. Se você aceitar, vamos lá à tarde para conversar com ele. E eu disse, pronto, então aceito. E ele disse-me, olha o boxe. E eu disse, ei doutor, o boxe, como é que o boxe? E ele disse, o boxe, você vai ver, aquilo é alto. E lá disse que sim, e ele, depois com muita graça, disse-me, olha, agora que você disse que sim, não se esqueça de que a gente ligada ao boxe é tudo gente que levou muitos socos na cabeça. E eu ainda mais assustado fiquei. Agora, o que é certo é que à tarde tivemos uma reunião com o Presidente, e depois tomei posse da secção, não estive 3 meses, estive 18 meses. Depois, como diretor, que na altura era seccionista, como diretor, fiquei ligado à secção de boxe mais uns anos e criei imensas amizades, era gente fantástica. Entre essas amizades, Reinaldo Teles, que viria a ser era a altura pugilis, era gente fantástica, fomos campeões nacionais
enchemos o pavilhão dos desportos aqui, hoje Rosa Mota, num Porto Benfica, em que esgotamos o pavilhão, tínhamos uma equipa fantástica e gostei imenso de lidar com a gente do boxe. Ainda hoje tenho muitos amigos, tínhamos um fantástico atleta que depois ajudou muito a secção, que infelizmente morreu, que era o Saavedra. E tivemos ótimos atletas e mantenho muitas amizades, os Palmeiras, com muitas amizades com gente com que lidei esse tempo. Foi um tempo fantástico. O Reinaldo Teles conheci-o como atleta também era um excelente atleta e fiz imensas amizades, e aquilo que tanto medo me meteu por 3 meses, acabaram por ser 3 anos como seccionista e dirigente, e foi um prazer na minha carreira ter estado ligado ao boxe. Já há pouco falou também do hóquei em campo. O hóquei em campo que a certa altura lhe criou alguns engulhos, principalmente porque tinha um diretor-jogador que às vezes não jogava bem com o treinador. Sim, entrei no hóquei em campo pela mão do Venceslau Teixeira, que era um bom jogador na modalidade, e que mais tarde foi dirigente de Futebol Clube do Porto, foi dirigente dos Júniores e depois mais tarde ainda foi diretor das atividades amadoras. Portanto, ele era o meu chefe, eu era o chefe de secção e ele tinha 2 qualidades, era de jogador e de diretor. De modo que isso criava às vezes alguns problemas, porque ele era uma excelente pessoa, mas tinha um feitio um bocado irascível, e eu recordo, creio que é isso que se está a referir, um episódio, e nós tínhamos um treinador que era o Valdemar Azevedo, que tinha vindo do Ramaldense, que era um expert na modalidade, era um excelente treinador e uma boa pessoa. E um dia o Venceslau, num Porto Académica de Espinho, na Constituição, o Venceslau estava pegado com o defesa, porque ele, sendo avançado, estava mais pancada que os defesas davam nos avançados. E ele, para evitar expulsão, porque o árbitro tinha avisado que na próxima punha os 2 na rua, mandou sair o Venceslau. Disse ao Venceslau: saia, faltava 1 minuto para o intervalo, e o Venceslau disse-lhe: eu não saio nada. E ele disse: você sai, que eu sou o treinador, eu é que mando. E ele respondeu-lhe: você é o treinador, mas eu sou o diretor. Tanto como eu é que mando em si, não saio. E não saiu. Bem, foi ali uma confusão no caminho para o balneário. O treinador disse-me: ao Sr. Jorge Nuno, para mim acabou, isto é um desrespeito, se ele não sair, eu já não dirijo a equipa. E toda a gente tinha medo de ir falar com o Venceslau, porque além disso era o diretor, e tive que ser eu que fui falar, e só ao Venceslau: olha, se você não sair, sai o treinador e eu saio também. E temos que encontrar aqui uma solução. E ele então disse: então a solução arranja você. E eu disse: olha, você vai dizer que está magoado, para não estarmos aqui a criar confusões, está magoado e é substituído porque está magoado. E ele aceitou, disse: eu estou aqui com uma dor, então é melhor sair. E saiu, e depois teve uma conversa com o treinador no final do jogo, tudo se resolveu, porque ele não queria sair com aquela ânsia de ganhar o jogo, que acabamos por ganhar, mas criou um problema ali durante aquele intervalo, porque ele era diretor, era mesmo diretor, não era seccionista, era diretor e era ao mesmo tempo atleta, de modo que foi uma confusão, mas também foi uma secção onde gostei muito de ter estado. Era uma modalidade que eu não gostava e depois me habituei a gostar. Também fomos campeões nacionais, que não éramos há muitos anos, e guardo como recordação uma carta com voto de louvor assinado pelo Dr. Cesário Bonito nos anos 50, também pelo facto do Porto
ter ganho o campeonato nacional, porque o crónico campeão era o Ramaldense, que é que dominava por completa a modalidade. Presidente, em 69 deixa de ser bombeiro voluntário. Recusou um primeiro convite para diretor de Relações Externas, creio, do Porto, e conseguiu convencer o Presidente que iria com ele já como membro eleito, mas como diretor das modalidades amadoras, mantendo-se junto de todas as modalidades, ao fim e ao cabo, com quem tinha partilhado os momentos anteriores, os anos anteriores. Foi, eu fui convidado, a primeira vez que fui convidado mesmo para diretor foi pelo Cepim de Magalhães. E ele já me conhecia das secções, porque nos conselhos desportivos ele às vezes ia e conversávamos bastante, e ele convidou-me para diretor das relações exteriores, era como se chamava, e eu não aceitei porque disse-lhe, bem, eu não estou para andar, não tenho paciência para isso, agora para deixar, era o meu argumento, amanhã um jogo de hóquei, eu não vou ter que deixar de ver o hóquei ou o handball ou o basquete porque tenho que ir por obrigação à tomada de posse de clubes que eventualmente não me dizem nada, de modo que disse-lhe que não aceitava. E ele ainda insistiu, mas eu disse, não, tem paciência, porque uma das funções que ele me tinha dito, uma das obrigações que ele fazia questão era de que o clube estivesse sempre presente nas tomadas de posse dos outros clubes, e mesmo nos clubes da região, por mais pequenos que fossem. E eu fiz-lhe ver, não, amanhã está um Porto Infante de Sagres, que era na altura o rival, um Porto Infante de Sagres em hóquei, e eu, por mais respeito que tenha por todos os clubes, não vou estar a deixar de ir ao hóquei para ir à posse do Sandinense, que respeito muito, ou de outro clube no género. E não aceitei, ele não me conseguiu convencer. E depois então disse-me, olha, então, se você não aceita isso, pelo menos então vai para diretor das atividades amadoras. Havia vários, um deles era o engenheiro Belmir Azevedo, que foi meu colega de direção, um Delfim Ferreira, que também foi meu colega como vice-presidente das amadoras, e depois entre nós dividíamos as secções. E eu fiquei com o hóquei em patins, o hóquei em campo e o boxe. E o engenheiro Belmiro tinha a natação, que fez um trabalho notável, foi o começo da projeção da natação, era o engenheiro Belmiro de Azevedo e esse de Delfim Ferreira. Delfim Ferreira tinha o handball e cada um tinha a sua modalidade. E eu tinha essas três e tivemos um ótimo mandato em tipo de relacionamento e aprendi muito com o Sr. Afonso Magalhães como presidente, porque era um homem a quem nunca foi prestada a justiça devida, porque muita gente dizia que eram interesses por causa do banco, quando eu sou testemunha de que no mais pequeno pormenor ele evidenciava sempre um amor enorme ao Futebol Clube do Porto e punha sempre os interesses do Futebol Clube do Porto acima de tudo. Presidente, porque é que depois, em 71, depois de fim deste mandato de 69 a 71 das atividades amadoras, recusa um convite ainda de Afonso Pinto Magalhães para o futebol e mais tarde, em 72, com a entrada da Américo de Sá, recusa novamente um convite para o futebol? Não, eu, no tempo em que eu era diretor do Futebol do Porto, houve aquilo que se ainda chama uma crise no futebol. E essa crise levou à saída dos diretores. Os responsáveis pelo futebol, como o vice-presidente, era o Sr. Ivo de Araújo, que era uma figura lendária do Futebol Clube do Porto, foi um grande dirigente durante muitos anos, e o diretor do futebol era o saudoso Hernani Ferreira da Silva, antigo jogador, um dos melhores jogadores de todos os tempos do futebol português. Mas as coisas não corriam bem, o Sr. Ivo estava já numa fase de não muita saúde, numa fase já, digamos, desatualizada.
E o Hernani, que foi um jogador fantástico, não se enquadrou bem nas funções, talvez porque exigia aos outros que jogassem como ele jogava, o que era impossível para a maioria, e criou ali realmente um conflito. E um dia sou surpreendido pelo Presidente que me pede para passar no gabinete dele às 3 horas da tarde. E eu fui lá falar com ele, começou a falar e eu não estava a ver bem o que é que ele queria. E depois disse-me, olha, temos uma má notícia, foi o Ivo Araújo e o Hernani vão abandonar o futebol, vão continuar na direção, não se demitem, mas vão deixar de participar no futebol de responsabilidade e eu queria convidá-lo para você assumir o futebol. E eu disse-lhe, Presidente, fico muito honrado, mas eu não posso aceitar um lugar para exercer funções de forma a que eu dou o meu total desacordo, como você sabe, nas conversas que temos tido, porque naquela altura, por exemplo, a escolha de um treinador, a cedência de um jogador, a aquisição de um jogador, fosse ele qual fosse, era decidido no plenário. Eram 24 pessoas. 24 pessoas, ou 23, mais uma, menos uma. Digamos, na altura havia ténis de mesa, o diretor do ténis de mesa podia decidir se este treinador vinha ou não vinha. O de futebol. O de futebol. Quer dizer, eu recordo-me, por exemplo, que o Seninho, que no ano anterior a ter sido cedido ao Cosmos por 10 mil contos, que na altura era uma loucura, não foi dispensado do Futebol do Porto por um voto. Tal como o Lemos também, que depois Tal como o Lemos estava para ir para o Barreirense no ano anterior ao que marcou 4 golos ao Benfica, que ficou na história do clube. O Lemos não foi para o Barreirense por um voto. Digamos, o treinador, o diretor da natação, ou do ténis de mesa, ou de qualquer outra modalidade, em vez de votar que ficasse, votasse que devia sair, tinha saído. E eu era totalmente contra esse sistema. E como era contra isso, fiz ver ao Presidente que não fazia sentido eu ir assumir um lugar que era desempenhado de uma forma que eu não estava absolutamente de acordo e que estava, ao contrário, em total desacordo. E ele compreendeu, disse, bem, mas isso muda-se. Eu disse ao Presidente, o senhor não consegue mudar isso porque tem pessoas que estão há anos viciadas nisto, as pessoas querem saber quem são os jogadores que são contratados por aquela vaidade de chegar ao café e dizer que vem este e vem aquele, portanto não funciona. E eu não me sinto identificado com esta maneira de trabalhar, o senhor também não, o senhor sabe que está em desacordo, mas não consegue neste momento mudar, e como não consegue mudar, eu acho que faria um mau lugar. Isto já com o Américo de Sá. Não, isso com o Pinto Magalhães. Com o Américo de Sá também há 2 convites, há 2 abordagens. Não, o Américo de Sá quando passou na passagem de Pinto Magalhães para Américo de Sá, eu entendi que era novo presidente, devia ser nova equipa, nova gente, entendia que não devia ficar ninguém da lista do Sr. Pinto Magalhães, porque por mais que se diga, há sempre depois umas bicadas ali, umas bicadas acolá, havia coisas muito frescas, havia desentendimentos, e eu disse, não posso estar de um lado ou do outro. Estive com o Sr. Pinto Magalhães, portanto, saio, já cumpri a minha missão, já fui dirigente, já ninguém me pode dizer que eu que me fortei a ser e não aceitei. Embora nessa altura tenha feito parte, por exemplo, da comissão pró-construção do pavilhão, eu era da Assembleia Delegada, e fiz parte, fui um dos iniciadores da construção do pavilhão, mais tarde chamado Américo Sá, fiz parte dessa comissão. Inclusive tinha lá um camarote que desapareceu.
e agora não tenho, e só como à parte, e entendi não ficar. E continuava o sistema a ser o mesmo, do tempo de Sapinho de Magalhães, de irem as coisas todas à direção, e eu não aceitei. Mas houve um dia em que o Presidente acabou por aceitar. Posso dizer que o Presidente aceitou ir para o futebol por causa de um nome, de Albertino? Não, isso é uma outra história, mas no final do primeiro mandato, o Dr. Américo Sá contactou-me para poder voltar. E eu pus-lhe como várias condições para que isso acontecesse. E a primeira condição é que eu entendia que o treinador José Maria Pedroto devia regressar ao Futebol Clube do Porto. Embora houvesse uma decisão de uma Assembleia Geral, mas sabe-se como essas coisas em determinada altura tinham sido conduzidas, e pus como condição que o Pedroto voltasse ao Futebol Clube do Porto. E o Dr. Américo já disse, então vamos falar e tal. E havia nessa altura um homem muito influente na direção, que era o secretário-geral, que era o Sr. Júlio Santos, que era uma excelente pessoa, mas que gostava de controlar tudo dentro do clube. E então fizeram um jantar, a que eu não aceitei participar, mas tive conhecimento. Foi o próprio Pedroto que me avisou e me disse, olha, hoje vou jantar com o Presidente, quer saber a minha opinião para regressar ao Futebol Clube do Porto. Estava ele no Vitória de Setúbal, para regressar ao Futebol Clube do Porto ou não, e vai, disse-me ele, um senhor Júlio Santos e um doutor Alfredo Clemente. Isto disse-me Pedroto, que não conhecia. E eu disse logo, são muito boas pessoas, e eram, de facto. São boas pessoas e são gente construtiva e tal. E foram para o jantar. E o Pedroto foi para o jantar e combinamos que depois desse jantar nos encontrávamos na Petúlia, que era onde parávamos. Ainda hoje existe, ainda hoje é um sítio muito agradável. E o Pedroto, no fim do jantar, veio ter comigo. Eu disse, então, que tal? E ele disse, nada, não tem hipótese nenhuma, comigo não funciona, não vou. E eu disse, mas então correu mal? Correu, porque olha, convidaram-me se eu estava disposto a voltar ao Futebol Clube do Porto. E eu disse que sim. Disseram-me que havia uma Assembleia Geral, mas que essa Assembleia Geral podia ser anulada com outro e que você, que era eu, é que conduziria isso e que de certeza que resolveríamos o problema. E ainda eu estava a ouvir, não tinha aberto a boca, e o Sr. Júlio Santos, a primeira intervenção que teve foi: Pedroto, você pode ir, mas atenção, não traz lá o Moraes e mais este e mais aquele. É você que vem, depois o resto. E ele ficou a olhar para ele e disse-me a mim, eu ainda não tinha aberto a boca e já me estavam a condicionar a minha ação e a dizer que eu nem tinha pensado nunca em adjuntos, que este e aquele e aquele outro, uma série de nomes que não podiam ir, que os adjuntos tinham que ser quem eles queriam. Disseram os nomes, que não interessa agora referir, porque porque o Pedroto não os quis, portanto já estavam a limitar a minha ação e eu percebi que aquilo continua mesmo e disse que não. E depois, quando o Dr. Américo Sá falou comigo, eu disse-lhe, não, o homem ainda não tinha aberto a boca, vocês já estavam a condicionar-lhe a equipa e a dizer quem é que vai ser a equipa. É evidente que esse sistema não dá, é por isso que eu não volto. E recusei novamente, porque era um sistema impossível. O diretor do futebol, que era o Jorge Vieira, que foi um excelente diretor com as limitações todas que tinha, lutava contra isso, e lembro-me dele me contar
Por exemplo, que havia reuniões em que iam discutir na mesa da reunião da direção que vinho é que podiam servir nas refeições ou a marca do vinho que tinha que ser bebida nos estágios quando era permitido beber vinho e coisas assim. Não tinha a mínima autonomia, foi realmente um homem que fez um esforço enorme e que teve muito mérito, mas era impossível dar um passo em frente e não aceitei. Depois, em 76, o Porto tinha tido uma derrota aqui no estádio, no então Estádio das Antas, as coisas estavam muito mal e o Dr. Américo Sá foi ter comigo ao escritório, pediu para falar comigo e convidou-me, e que prometia que ia ser assim, que ia ser assado. E eu disse-lhe, isto era dia 28 de janeiro, e eu recordo-me por um facto que depois lhe digo, nunca me esqueci do dia. 28 de janeiro, e no dia 28 de janeiro ele convidou-me e a gente muda tudo e vai ser, e você tem a autonomia que quer, e leva o Pedroto, e leva quem quiser, e escolhe os jogadores e tal. E eu disse-lhe, olha, ó Presidente, eu vou-lhe ser franco, eu tive muito orgulho em ser diretor do Porto. Já fui diretor do Porto, já fui seccionista, já fui chefe das secções, já cumpri a minha missão, já ninguém pode dizer que eu não servi o clube. Não pode ser, vai dar mal, não adianta. E disse-lhe que não. Nessa mesma noite estava o Pedroto no Boa Vista. O Boa Vista tinha feito uma exibição fantástica contra a CUF, tinha ganho por 7 ou 8, uma exibição... Como era normal nas equipas treinadas por Como Pedroto, era normal nas equipas dele e naquele Boa Vista, e nós parávamos na Petúlia e no Café Orfeu. Nessa noite fomos ao Café Orfeu e estava todo um grupo... Estava todo um grupo que se juntava lá, o Nuno Brás, que era um locutor com quem eu trabalhei na Antena 1. Um famoso e uma excelente pessoa, um homem que era capaz de sentar para conversar ao jantar e acabar de madrugada e se ninguém estivesse para falar, ele falava sozinho, porque era um conversador nato. Estavam antigos jornalistas pró-Boa Vista na altura, porque era contra o Porto, que era o Zé Saraiva e o Serafim Ferreira, que eram do JN, excelentes pessoas, mas desportivamente não muito adeptas do Futebol do Porto, não muito nem pouco. Nem pouco, e estava um grupo de boavisteiros, estava o Pinto Sousa, que era quem realmente mandava no Boa Vista, mais o Major Valentim Loureiro, e tudo, e deram um gozo tremendo, e disseram que o Porto nunca ganharia nada ao Boa Vista, que nunca conseguiria levar o Pedroto para o Porto, porque enquanto eles estivessem no Boa Vista, o Pedroto ficaria sempre no Boa Vista, que o Porto não tinha capacidade para ganhar ao Boa Vista. E eu aquilo... E é nessa noite também que há o célebre episódio do Albertino, que estaria garantido. Não, espere, e aquilo começou-me a encher. E o único que, curiosamente, trabalhando no Boa Vista, mas não estava naquela onda, estava mais... Sentia eu que ele estava mais desejoso que o Pedroto viesse para o Porto do que ficasse no Boa Vista, foi o professor Hernani Gonçalves. E eram 2h da manhã, e eu levantei-me e disse-lhe: professor, fixe esta frase, largos dias tem 100 anos. Mas o que é que isso quer dizer? Eu disse: largos dias tem 100 anos. E vim-me embora, fui para casa. Até trouxe o Pedroto, que morávamos perto, e deixei-o em casa, mas não lhe falei em nada. Mas o meu pensamento, quando disse largos dias tem 100 anos, eu pensei, eu vou dar
vou dizer ao Dr. Américo que sim e vou levar-lhes o Pedroto. E fui para casa. E no dia seguinte levantei-me e pensei, olha que estupidez, se fosse ontem, se eu apanho o Dr. Américo, tinha dito que sim e depois não podia voltar atrás. Opa, quer lá saber o que eles dizem no Orfeu. E na véspera, nesse dia 28 de janeiro, o Porto tinha chegado a acordo com o Albertino. E vinha no jornal, anunciaram, e nesse mesmo dia em que o Porto tinha anunciado, o Pinto de Sousa foi almoçar com o Albertino ao Foco, deu-lhe a volta e ele assinou pelo Boa Vista. E quando eles estavam à espera do Albertino ao meio-dia para assinar pelo Porto, ele já tinha assinado pelo Boa Vista. E vinha isso no jornal. E eu disse, inacreditável, o Porto está mesmo a ser gozado por estes indivíduos. E peguei no telefone, era um pai 9 da manhã, nem isso, e liguei ao Dr. Américo e disse-lhe, doutor, você ainda está interessado no convite que me fez ontem, que eu ainda conta comigo. Você está a brincar, claro, mas você aceita? Eu disse, sou capaz de aceitar, com umas condições. E ele disse-me assim, olha, então vamos já ter ao Capa Negra. Ele morava na rua Guerra Junqueiro, vamos já ao Capa Negra. É já, vamos lá tomar um pequeno almoço. Eu já tinha tomado pequeno almoço e disse, olha, eu já tomei, mas vou ir falar consigo. E cheguei lá e por isso é que eu fixei sempre que o 29 de janeiro estava lá o Rodolfo Reis, jogador do Porto, que fazia anos nesse dia. E fazia também anos o Dr. Miguel Pereira, fazia anos em 29 de janeiro, que era uma data que eu sempre recordava, porque ia sempre dar os parabéns, porque ele era uma pessoa fora de série. Disse-lhe, olha, Presidente, o Albertino já foi, já está no Boa Vista, e ele nem queria acreditar, já está no Boa Vista e vai acabar. Olha, desde que você me dá autonomia para escolher o treinador, eu trato da Assembleia Geral, eu escolho os jogadores com o treinador, só o senhor é que sabe do que nós queremos fazer, mas o senhor Alfredo Basto, que era o tesoureiro, que tem que dizer se há cobertura ou não para aquilo que nós queremos fazer, eu aceito. E nesse dia, ele disse logo, sim senhor, eu aceito. Você é o meu diretor de futebol, você será o meu diretor de futebol. E nesse dia, eu fui à casa de Pedroto, que morava ali perto do Carvalhido, numa rua que vai dar ao Carvalhido, vem do lado direito, e fui buscá-lo, e nesse mesmo dia chegamos a acordo, e ele pôs como única condição que eu tinha que ser o diretor de futebol. E eu pensava que, se eu não for eu, e o meu acordo foi, ou eu ou alguém que nos dê garantias aos dois de que vai cumprir este plano que nós, nesse dia, tivemos toda a tarde a conversar, estabelecemos logo um plano de jogadores que iríamos contratar, dos que iríamos dispensar, traçamos logo tudo. 2 dias depois, numa casa que eu tinha no Mindelo, portanto, isto no começo de fevereiro, o Pedroto assinou pelo Futebol Clube do Porto oficialmente, na presença do Presidente e do Sr. Alfredo Basto. Uma notícia que viria a ser guardada 5 meses. Notícia que vinha a ser guardada. A condição que o Pedroto tinha posto era, se viesse alguma coisa no jornal, ele queria vir para o Porto, portanto ele nunca iria dizer. Se viesse alguma coisa no jornal, ficava sem efeito, porque ele não ia aguentar-se no Boa Vista 5 meses, estava a lutar pelo título, e era impossível se eles soubessem que ele viria para o Futebol do Porto. Tomamos todos esse compromisso, que só foi revelado na véspera de São João desse ano. E então, oficialmente, o Pedroto assinou um novo contrato, até em minha casa, foi dado para os jornais a notícia, e só nessa altura é que foi oficialmente o treinador do Futebol do Porto. Depois teve que se fazer uma Assembleia Geral para permitir
porque foi uma Assembleia Geral extraordinária que encheu o pavilhão Américo Sá, que teve cenas curiosíssimas. Recordo que o Presidente da Assembleia Geral era um homem experientíssimo, que era o Dr. Ponciano Serrano, e então havia uma norma que tinha os subscritores da Assembleia, e toda a gente tinha subscrito, foram milhares de assinaturas, tinham que estar, 2/3 tinham que estar na Assembleia, e havia uma chamada. Claro, aquela coisa, as pessoas na rua assinam, mas depois ir lá não dá jeito, não podem, nem se lembram, e não vão. E chamou o primeiro nome, suponha que chamou Luís Cerqueira, não estava. Chamava outro nome qualquer, António Silva, não estava. Ao terceiro já responderam 3. Ao quarto, pai 10. Ao quinto era o pavilhão todo pronto. E diz o secretário para o doutor Ponciano Serrano, ao terceiro ao quarto: ó doutor, responderam pai 10. E diz ele: porquê? Não chega? Ande para a frente. Então, foi tudo dado como presente, nem se sabe se estava ou não, porque era o pavilhão inteiro a barrar presente. A Assembleia fez-se, foi levantada essa suspensão, e depois toda a gente sabe o projeto do Pedroto, do seu regresso, porque ele tinha tomado o compromisso que, se eu viesse, vinha realmente para o Futebol Clube do Porto, e foi assim que veio. Naquela altura, já há pouco falamos, a contratação do Pedroto foi guardada entre janeiro, dia 28 de janeiro, e até 23 de junho. Exatamente, a véspera de São João. Este compromisso de honra que durante muitos anos e ainda hoje é cumprido no Futebol Clube do Porto, sempre que há um negócio desta envergadura, é algo que também mostra um bocadinho daquilo que viria a ser o Futebol Clube do Porto. Sim, é evidente que se aquilo não tivesse sido guardado segredo, era impossível, porque o Pedroto estava muito determinado a ser campeão ou a ganhar a taça que veio. Creio que nesse ano ganhou também a Taça Portugal, que era um feito no Boa Vista. Teria sido impossível, porque ele, por uma questão de brio profissional e do rigor que punha em todo o seu trabalho, ele não ia pôr em causa o trabalho no clube onde estava e que lhe pagava, pelo facto de querer no futuro vir para o clube do seu coração. Isso não tenho a mínima dúvida que ele nunca poria em risco aquilo a que se tinha proposto, que era lutar e trabalhar pelo Boa Vista. Portanto, se não fosse realmente esse segredo, era impossível ter mantido essa palavra e ele ter vindo para o Futebol do Porto, felizmente, com o sucesso que se conhece. Por esta altura, o Porto caminhava já para um jejum longo de praticamente 19 anos. Sim, sim. E é quebrado precisamente com o bicampeonato conquistado. Exato, com o Pedroto e com o presidente, na altura, diretor do futebol. Estes anos marcaram também, para além da conquista do campeonato, algo que era importante para o Futebol Clube do Porto atingir, que eram vitórias internacionais. Caíram aos pés do Porto, por esta altura, o Manchester, o Milan. Digamos que a gênese do Futebol Clube do Porto que conhecemos hoje, na altura com o presidente como diretor de futebol e o Pedroto treinador, sim, esteve aqui nestes anos? Eu acho que sim, porque eu recordo-me que quando o nosso grande propósito era ganhar um campeonato, foi a primeira definição de objetivo, ganhar o campeonato. Não ganhávamos o campeonato há 19 anos. Isto hoje é impensável, um clube que lute pelo título estar 19 anos sem ganhar o campeonato. De modo que para nós o objetivo principal era esse. Mas depois também ir
lançando os alicerces para vitórias internacionais, não ser só vitórias morais, porque eu lembro-me de, como adepto, festejar o facto do Futebol Porto ficar às vezes em quarto, que garantia a ida à Taça das Cidades com Feiras, que era como se chamavam a prova europeia, Taça das Cidades com Feiras, que depois deu lugar à Taça da UEFA e agora à Liga Europa, e ficar em quarto e passar a primeira eliminatória. Se passássemos a primeira eliminatória era uma festa e a segunda já nem pensávamos passar. E essa mentalidade que todos tínhamos, todos ficávamos contentes com isso, foi uma das nossas definições, foi combater isso. Começar por combater nos próprios jogadores e começar a combater de que não podíamos deixar de ganhar um campeonato. E vencemos dois campeonatos seguidos, e eu recordo-me, quando estávamos já perto do final, de um jogador me ter dito: "Oh, Zé Jorge Nunes, isto não... acontece sempre alguma coisa, não ganhamos." E eu dei-lhe 2 berros, nessa altura tinha a melhor voz, e disse: "O quê? Se tu estás com essa mentalidade, não jogas mais. Qual fatalismo, qual diabo? Vamos a ganhar." E ganhamos, e lembro-me que o último jogo desse campeonato que ganhamos foi com o Sporting de Braga, e eu recordo-me que na véspera tivemos uma conversa longa com os jogadores, precisamente para evitar essa ideia de que eles tinham que acontecia sempre alguma coisa, de mentalização, e não tenho a mínima dúvida, quando eles entraram para o campo, que não admitiam outra coisa que não fosse ganhar. E foi goleado. E ganharam 4-0 e foram campeões. E acho que a partir daí começaram a acreditar que o Porto podia ganhar, que tinha condições para ganhar, e foi-se também impondo internacionalmente, porque nessa altura... Digamos que acabou o síndrome da ponte, de passar a ponte em Portugal, e se calhar o síndrome do avião para o estrangeiro. Não é? Exato, porque nessa altura nós eliminamos o Manchester United, que era poderosíssimo, e eliminamos o Milão, e só viemos a ser eliminados pelo Real Madrid. E com 2-2, foi com o golo fora. Com 2-2, com um golo que o Real Madrid marca aqui nas Antas, com aqui o árbitro a formar a barreira e o Cunningham chuta, e o árbitro manda a bola para o centro do terreno quando estava tudo a fazer a barreira. E mesmo assim foi com 2-2 que perdemos em Madrid 1-0, numa altura, curiosamente também, em que sofremos um golo no canto, marcado pelo jogador, que o Duda devia marcar e não marcou porque estava a receber assistência fora do campo. Portanto, aí a equipa começou a sentir que, afinal, aqueles grandes colossos internacionais eram elimináveis, e só tínhamos eliminado o Real Madrid, que era na altura o grande clube europeu, por dois golos acidentais. Presidente, a seguir esses 2 anos, o Porto falha ao tri, ao célebre caso Manaca num Guimarães Sporting, e há também a Santa Aliança na Taça de Portugal, ou seja, Benfica e Sporting juntos contra o Futebol Clube do Porto. E há aqui, digamos assim, o nascimento dos Dragões, porque foi um bocadinho também por isso que o Presidente na altura se incompatibilizou e acabou por sair, porque na sua luta contra aquilo que era o poderio do Sul, utilizou uma palavra que o Presidente não gostava. O Presidente então... Isso foi um problema que nós tivemos, que no meio da eliminatória com o Milan, havia um Portugal-Espanha que era disputado em Vigo, que não interessava para coisa nenhuma, em que os jogadores do Porto foram convocados. E nós achamos que era uma coisa sem qualquer interesse, quer dizer, nós jogamos numa quarta, depois tínhamos no domingo o Portugal-Espanha para jogar na outra quarta em Milão. Achávamos que era muito mais importante o jogo com o Milão, que podia ganhar ao Milão, era um feito, então na altura era um feito extraordinário, e nós não deixamos os jogadores ir à seleção, obrigaram os jogadores,
era o Mário Wilson o selecionador, e nós não deixamos. Então, jornais, isto é coisa, que eu não vou fazer nada a Milão, isso não tem influência nenhuma, porque perdem com o Milão de qualquer maneira. E o que é certo é que nós empatamos 0-0 aqui com o Milão e fomos ganhar a Milão e passamos. O Benfica, que tinha deixado ir os jogadores, precisamente para mostrar que nós é que éramos os maus da fita, foi eliminado por uma modesta equipa húngara, e depois veio com o argumento de que estavam cansados. O argumento que nós usamos para ganhar, porque queríamos ganhar, usaram eles depois de ter perdido com uma modesta equipa húngara. E o assunto aí, como verificaram que nós tínhamos razão, morreu aí e não se passou realmente mais nada. Presidente, e há aqui então depois um ponto de ruptura, digamos assim, e de divergência com depois nessa altura, quando foi chamada a atenção para não usar a palavra dragões. Atenção, eu fui à RTP dar uma entrevista para explicar as razões porque é que, antes de irmos a Milão, e eu fui explicar à RTP explicar porque os jogadores não tinham ido a Vigo jogar. E expliquei que o jogo não interessava nada, mais a Espanha ia jogar com um misto, uma equipa B, porque o jogo não interessava nada, ia jogar com uma segunda equipa, portanto não havia razão nenhuma para aquilo. E alertei. E lembro-me perfeitamente que foi num dia em que houve plenário da direção e eu disse esta frase, que me saiu na altura, não tinha nada pensado, e eu disse: não brinquem com o Futebol Clube do Porto, não brinquem com o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto tem no seu emblema um dragão que está no escudo da cidade. E esse dragão um dia pode despertar. E passou. Quando cheguei à reunião de direção, disse: você não devia ter falado em dragão, isso dá um aspecto de guerra, não sei o quê. E eu disse: de guerra? O dragão está no nosso emblema. O dragão é uma figura mítica, o dragão não é nenhum monstro. Senão não estava no escudo da cidade. Mas não, isso é muito guerreiro e tal. E eu disse: pronto, sujeito-me à maioria, o Presidente não quer, mas não me agradou. E chegamos a um ponto de dizer: pronto, olha, não vale a pena, foi muito bonito, foi muito bom, acabou. E saí realmente da direção e não pensava nunca. Até porque foi um simples adepto, digamos assim, durante a temporada 80 ou 81. Sim, esteve na condição de simples adepto. Digamos que foi o ano de viragem também entre todos os anos de dirigismo que tinha para trás e aquilo que viria para a frente. Não, fazia parte só da Assembleia Delegada e participei sempre em todas e Assembleias Gerais, mas afastei-me por completo e pensava ter terminada a minha carreira como dirigente. Até que em 81, Presidente, creio que é numa reunião com o Álvaro Pinto e com o engenheiro Armando Pimentel que começa a desenhar-se a possibilidade de regresso ao Futebol Clube do Porto, se não como Presidente, como membro de uma direção a eleger em 1982. Sim, já digamos, na fase, talvez, final de 81, não digo final, lá de outubro, por setembro, outubro, um dia estou no Estádio das Antas, que eu tinha lá lugar no camarote, e sou abordado pelo Álvaro Pinto e pelo engenheiro Armando Pimentel, que estavam em desacordo com a situação que estava a passar, com o facto do Porto estar a perder aquele espírito que tinha tido naqueles anos e que era necessário arranjarmos uma lista para abanar, quanto mais não fosse, para abanar com a situação e obrigar a que as pessoas
olhassem devidamente para o Futebol Clube do Porto, porque eu sempre tinha defendido, era contra determinadas situações, havia, mesmo como dirigente, havia um acordo que o Futebol Clube do Porto respeitava, em que o presidente da Federação tinha que ser obrigatoriamente do Benfica, do Sporting ou do Belenenses, quer dizer, se era rotativo. Se chegasse ao ano de um clube e não tivesse ninguém em condições, não interessava. E quem indicasse era um qualquer. E eu era era completamente contrário a essa situação. Não era contrário a que o presidente fosse do Benfica, do Sporting ou do Belenenses ou do Olhanense ou de outro clube qualquer, desde que fosse uma pessoa válida e capaz. Agora, por ser obrigatório ser daqueles três, por mais que houvesse num clube qualquer uma pessoa muito mais competente, era total contra isso. No entanto, havia acordos, nunca se pôde mexer nisso e era uma das coisas que eu não estava de acordo, para não falar em muitas mais. E então fui abordado no Estádio das Antas, no intervalo de um jogo, que era preciso fazer um movimento para arranjar uma pessoa, e eu disse, sim senhor, eu estou disponível, vamos pensar, desde que seja tudo às claras, não é agora andarmos a conspirar, tenho que saber, eu inclusive se a coisa for para ser com seriedade, acho que devemos dar conhecimento ao próprio Presidente de que estamos a pensar numa situação dessas. Sim, senhor, marcou-se uma reunião num escritório do Sr. Álvaro Pinto e então aí já estavam, não éramos nós os três, apareceram uma série de pessoas, que eu me recordo, era o engenheiro Rola, de Esmoriz ou Cortegaça, um Ribas, também de Cortegaça, era o Júlio Marques, o Eduardo Poças, o engenheiro Nunes da Silva, que ali começaram a definir o que é que era preciso fazer, não sei o que é um grupo. E houve uma segunda reunião e nessa altura eu dei conhecimento ao Dr. Américo Sá, encontrei o Dr. Américo Sá no Café Ceuta e ele tinha o escritório por cima e casualmente encontrei e eu disse-lhe, olha, Presidente, está-se a passar isto assim, não é nada de coisa, estamos a pensar, a refletir sobre o que é que podemos ajudar, o que é que podemos fazer, de modo que se lhe vierem falar consigo, dizer alguma coisa, eu estou metido nisto, mas não é nenhum golpe de Estado, nem há uma coisa que lhe garanto, nunca iremos fazer nada que não seja no final do mandato, se entendermos que devemos fazer alguma coisa. Portanto, ficou o assunto esclarecido. E depois começou a ser conhecido que havia esse grupo, começamos a ser convidados para ir explicar qual era o nosso projeto aqui, ali e acolá, e começamos por ir à Ribeira, depois fomos ao Marco de Canaveses, fomos à Vila da Feira, fomos aos mais diversos sítios e aí eu vi que se estava a formar um movimento que realmente seria difícil de parar. Mas que não tinha presidente. Não tinha presidente. Não tinha um cabeça de lista, então um assim. dia fizemos uma reunião que eu alertei, atenção que isto está a tomar umas proporções que estamos a tomar responsabilidades e a dizer coisas que eu entendo que devemos fazer, mas é preciso haver quem as faça. E eu só estou receptivo para ir para o futebol, tomar o meu lugar de diretor de futebol, nem sequer queria ser vice-presidente, e então vamos encontrar um presidente. E o presidente que nós entendemos que tinha perfil e que tinha a simpatia de toda a gente, porque era uma pessoa que não tinha inimigos e tinha uma grande capacidade financeira, era o Sr. Manuel Couto, conhecido por Neca Couto, ali de Sampaio de Oleiros,
e definimos que iria ser esse o convidado para presidente. E fui ter uma conversa com ele e disse-lhe, oh Neca, e nós éramos muito amigos, eu disse, oh Neca, isto está a tomar umas proporções, você vai ter que assumir isto, é tudo gente que você conhece, é gente com boas intenções, pá, vamos tentar, se calhar vamos ter que concorrer e você tem que assumir isto, mas conta que damos todos consigo e tal. E ele nunca disse que sim, nunca disse que não, o que é preciso é o projeto, ter um bom plano, depois vemos, em princípio, não. E ficamos todos a pensar que, todos, não direi, porque alguns já estavam virados para o outro lado, mas que era o meu, que não era aquilo que de início tinha sido definido. Só que quando chegou à altura realmente que as coisas tomaram uma proporção tremenda, eu lembro, e foi na Vila da Feira, que tínhamos um teatro a abarrotar de pessoas com uma determinação em nos apoiar, que nós Foi marcado o jantar decisivo a partir daí. Foi, e eu... Em que o Presidente então, foi traído, digamos assim, entre aspas, pelos seus amigos. E então, eu disse, não, o NECA agora tem que se definir. O NECA agora tem que se definir, porque isto vai dar uma grande barraca, não podemos desistir. Então marcamos um jantar Restaurante Atlântico em Grijó. no Atlântico em Grijó. E marcamos o jantar, em princípio iríamos 6 pessoas, que era para obrigar o NECA a assumir a responsabilidade de ser candidato a presidente. E cheguei ao restaurante e no momento cheguei lá, não estava ninguém. E eu sempre gostei de ser pontual e que as pessoas com quem lidero sejam também, e fiz várias chamadas, no engenheiro Pimentel não podia porque tinha uma consulta no médico, o outro tinha isto, e ninguém podia ir. E eu perguntei ao senhor do restaurante, o senhor Manuel Couto tem uma mesa reservada para 6? E ele disse, não, tem uma mesa reservada, mas para 2. Eu disse, para 2? Já não me soou a coisa muito bem. O NECA chegou, logo a seguir, ele também era pontual, chegou e começamos a conversar. Curiosamente, eu estava muito preocupado. São coisas que penso que não têm interesse para quem nunca passou isso. Tinha fugido o meu cão, eu tinha um cão que gostava muito, o meu cão tinha fugido, e eu estava muito preocupado, porque depois do jantar ia procurar o cão pelas ruas da cidade, ali na zona das Antas. E disse-lhe, olha, oh, Neca, hoje estou com um bocado de pressa, fugiu o meu cão, que ele até conhecia, era o King, fugiu o meu cão e eu vou ver se dou uma volta agora lá pela zona onde ele fugiu. Temos que fazer uma declaração e você tem que assumir e temos que tornar público a você o Presidente, porque estamos a 3 meses das eleições e não pode aparecer depois você está ali, porque ele andava no nosso grupo. Você não pode estar ali, eu é que falo. Falava também do Dr. Sardoeira, que iria ser o Presidente da Assembleia Geral, mas eu, como diretor de futebol, não é que posso estar. Você tem que começar a liderar o processo. E ele, com aquele ar bonacheirão que ele tinha, disse-me, ó Jorge, mas você ainda não viu que o clube o que precisa é da sua cabeça e da minha carteira? É evidente que o Presidente tem que ser você. E eu disse, você está a brincar comigo? Olha que eu não conto comigo. Mas a coisa tem que ser assim. E eu disse, Neca, olha, então acabou tudo, que não é esse o meu compromisso. Pronto, despedimos, não, é assim que está, e os outros também é assim que querem. E eu vim-me embora, andei até de madrugada à procura do meu cão, no dia seguinte convoquei uma reunião do grupo e disse-lhes, olha, o NECA
tomou isto, afinal andamos a brincar. Mas não pode ser, mas neste momento tem que ser mesmo assim. Você é que tem que assumir, você é que tem, o NECA diz que está à disposição para ajudar, portanto isso é que é importante, tal, tem que ser, tem que ser. Eu disse, então deixem-me pensar, e fiquei na próxima reunião dar a resposta. Mas, entretanto, tínhamos ido a uma reunião, tínhamos marcado uma reunião ao Marco de Canaveses, também lá ao teatro. E aquilo foi uma coisa, o teatro repleto, uma coisa, um entusiasmo. Vi que punham tanta esperança realmente naquele grupo, que acabei por dizer, olha, pronto, vamos lá metermos nesta aventura, vamos ver, mas é para cumprir aquilo que temos prometido. Se não formos capazes, vimos embora com a mesma à vontade. Presidente, nesta nossa primeira viagem até ao dia em que foi eleito, dia 17 de abril de 82, temos cerca de 2 minutos mais antes de terminarmos esta conversa. Esta lista era a lista B, tinha entrado antes uma lista A que acabou por, entretanto, cair, liderada de novo pelo regressado Afonso Pinto Magalhães, com o professor Vieira de Carvalho indigitado para a Assembleia Geral, e que ainda tentaram desviar o Presidente com um compromisso de pegar no futebol e depois assumir por cooptação, digamos assim, a Presidência. E o Presidente não na altura aceitou. Foi o próprio professor Vieira de Carvalho, que sabia da minha amizade pelo Presidente Pinto Magalhães, que marcou um almoço na estalagem do Lidador, onde íamos almoçar muitas vezes, e me disse, Jorge, nós queríamos, você tem que deixar essa lista. Na altura nem era eu ainda era o indigitado, o NECA Couto. Você tem que deixar essa lista, tem que vir para a nossa, como diretor de futebol, responsável pelo futebol, e depois você assume a presidência, porque o Sr. Pinto Magalhães não quer estar muito tempo, é só para, digamos, ser, e depois você assume, e eu fiz-lhe ver, depois até em conversa com o próprio Sr. Pinto Magalhães, fiz-lhe ver que eu não podia trair aquele grupo, que isso seria uma traição, uma vez que tinha dito que sim, era um dos impulsionadores, mesmo como diretor de futebol, e sem interesse nenhum em depois vir a assumir a presidência, e eu vi que fiz-lhe ver, e ele compreendeu, até guardo com muita alegria a frase que ele me disse, que ele disse, eu de si não esperava outra atitude. Disse, quando eu lhe expliquei as razões, porque sendo amigo dele, sendo amigo do Vieira de Carvalho, não podia deixar de ser o diretor de futebol do NECA Couto, por todos os compromissos que tínhamos, porque eu é que tinha ajudado no programa, porque eu, digamos, naquelas deslocações todas, era à minha volta que se estava a sentir que havia a empatia dos sócios adeptos, e a resposta do Sr. Pinto Magalhães foi, Jorge, eu de si não esperava outra atitude, você tem razão. E depois fez-me ver, dizer assim, no interesse do clube é fundamental a sua presença, sendo assim, e eu vou-me retirar, porque também a vida não está para essas situações, e resolveu retirar-se. E chegados ao dia 17 de abril, também na nossa conversa, esta primeira parte da nossa conversa, perguntava-lhe apenas qual foi ou quais foram as principais emoções que sentiu no dia em que foi eleito. Faz hoje, precisamente, 30 anos. No dia em que fui eleito, ainda foi no dia em que foi eleito, digamos, já não houve assim nenhuma sensação, porque se era lista única, a sensação maior e mais difícil foi depois do NECA Couto ter tomado aquela posição. O mais difícil para mim foi tomar a atitude de ou sim ou não, porque a outra lista já se tinha retirado pelo facto de eu manter fiel à palavra
dada àquele grupo e ao Neca Couto. Portanto, aquela lista, desde que concorresse, fosse quem fosse, iria ser eleito. A grande emoção e a grande dificuldade para mim foi: vou assumir ou não esta responsabilidade? E depois também o facto de dizer assim: vou deixar ou não que este grupo bem intencionado, com pessoas de bem, com pessoas que estavam dispostas a lutar pelo clube, vão cair todos numa situação ridícula de quem veio para aqui prometer e fazer e tal, e depois chegou a hora e não teve coragem de se assumir. Nesse momento é que foi a grande decisão para mim de ser ou não ser. No dia das eleições, senti-me confortado porque foi uma votação recorde, foi um entusiasmo tremendo, mas pensava sempre: isto acontece sempre que alguém é eleito. Agora, isto foi muito bonito, agora tenho que ser responsável e não posso defraudar a confiança desta gente. Essa foi a grande noção que eu tive, o grande pensamento que me dominou a mim foi: agora é para a frente, sem vacilar, cumprir as nossas promessas, não posso defraudar esta gente. E é desse dia para a frente que vamos voltar a conversar no próximo dia 23 de abril. Por hoje terminamos aqui esta primeira parte da história de 50 anos de dirigismo de Jorge Nuno Pinto da Costa, contada na primeira pessoa. Continuo por aí, fique bem.